em Guarulhos, enquanto Tatuí foi a revelação, assim, como uma cidade pequena, que tem um IDH muito baixo, até se eu não me engano, o IDH de Tatuí é o menor IDH das cidades que a gente pesquisou. E tem consumo de cultura bem legal. Já em Guarulhos, que tem uma economia forte, uma população muito grande, um monte de empresa aqui e tal, que até poderia financiar a programação cultural, você tem índices super baixos de consumo cultural. O único que está acima é 5. E a pesquisa foi feita entre abril e maio de 2014. Até não sei se tem alguma coisa que tenha puxado esse circo para cima ou alguma coisa que tenha puxado isso para baixo. Mas certo é que independentemente do poder que algum efeito externo possa ter sobre os dados, são dados que a gente precisa olhar e falar, gente, isso aqui tem que mudar. E tem um olhar importante aqui que é o seguinte, é óbvio que tem programação cultural, só que talvez a gente tenha que adequar um pouco mais fatores como comunicação, como o que está em cartaz em cada uma das diferentes áreas. Eu queria saber onde foi feita a pesquisa. Que local da cidade? Na tabela que a gente tem em Excel, a gente tem esse detalhamento, porque essa parte técnica a gente até deixa muito mais na mão do Datafolha e a JLei vai entrar na parte mais de questionário de análise dos dados. Depois eu vou mostrar para vocês a tabela de Guarulhos, ver se a gente consegue achar isso. Mas a princípio, todas essas pesquisas elas são feitas com o propósito de você investigar a cidade, dando um olhar mesmo do todo, entendeu? Então, você vai ver onde que as pessoas moram, em quais bairros que as pessoas se localizam e vai fazer um número ponderado de entrevistas para você conseguir retratar o município. Tá? Então, eu não gostaria de falar de quais foram os bairros, mas a princípio eles devem ter traçado uma média para fazer a pesquisa pegando o município como um todo. E a gente vai ter os dados de São Paulo, nos dados da capital a gente vai entrar por região da cidade. E aí fica mais claro ainda porque os dados mudam muito. A região central é aquilo que eu falei com o Danilo, a região central, o pessoal que mora no centro da capital consome cultura em índices iguais aos do país. E o pessoal da Zona Leste consome cultura em índices iguais ao da região rural da França. A gente pergunta, vai ter mais para frente, tem uma pergunta que é como você se informa sobre cultura. Aí a pessoa pode responder em jornal, em rede social, televisão, rádio, tem esse recorte. Porque muda muito e a gente tem esse recorte, o tipo de mídia que cada um usa para se informar sobre programação cultural. Entre os mais jovens, a gente vai ver isso lá na frente, entre a população que tem até 34 anos, rede social já é mais utilizada do que jornal e do que televisão. Ganha de televisão, inclusive, como fonte de programação cultural. Então, se você é um produtor e vai fazer a divulgação de um evento que é focado em jovens, tudo em Facebook, Twitter, agora Snapchat, Periscope e tal, porque aí você vai atingir o público. Então, o legal é que a pesquisa começa também a mostrar como que essa estratégia tem que ser bem pensada, porque isso pesa muito. A gente às vezes acha que, vou botar um anúncio no jornal e vai funcionar. Se o seu público não estiver ali no jornal, não adianta. A gente tem duas cidades que refletem algumas regiões da cidade. Guarulhos tem índices parecidos com o da Zona Leste e Osasco tem índices já um pouco mais parecidos com o da Zona Oeste de São Paulo. Então até é legal que dá para ver esses dois lados. Na Zona Leste o índice de consumo de cultura é muito baixo de São Paulo. Na Zona Oeste ele é bem elevado, e isso se reflete um pouco também para Osasco, que acaba talvez podendo consumir cultura fora de Osasco, em programações culturais que estão na Zona Oeste de São Paulo, enquanto para Guarulhos o vizinho mais próximo seria a Zona Leste, que também na capital está defasada em termos de programação, equipamento e tudo mais. E deve ter uma relação com o IDH também. Tem, mas o curioso é que então, em Tatuí virou aquela coisa de putz, os caras têm menor IDH e o índice está alto, né? Eu só queria comentar uma coisa, porque eu destrinchei essa pesquisa muito, li muito. Quando vi Guarulhos me assustou mais. Existem já 400 pessoas e dessas 400 pessoas, o perfil de renda, escolaridade e idade era uma amostra perfeita da população de Guarulhos. Então isso bate. Legal. Eu não sei, eu gostaria de saber mesmo quais os locais que vocês pegaram, mas do que eu vi bate. E eu queria falar de circo.
porque na periferia tem um projeto antigo desse tipo, escola, né, conhecido aqui, que atinge muita gente na cidade e também é um mês de atividades. Legal. E isso é fato mesmo. É verdade. Mas eu quero destacar pelo vídeo. Quer falar no microfone? Quero falar no microfone, porque é o menor, gente, do estado, é o menor. Né? Então, e o que é bem legal, a pesquisa é isso, ela suscita perguntas. Desculpa até ficar alongando muito a apresentação. Esse assunto pra gente lá virou um xodó, assim, da JLEI. Gosta de falar disso. E a gente vai falar um pouco sobre o impacto da renda e da escolaridade no consumo de cultura. Então aqui a gente entra com Diadema, Osasco, tá vendo? Osasco, ele está um pouquinho abaixo da média. Mas se você comparar com Guarulhos, né, que está ali no laranjinha escondido, tá bem melhor, né? E são cidades parecidas nessa questão de distância que elas são da capital, né? Assim, cada uma colada em um lado, né?